Brasil vive um momento de desaceleração financeira, ou seja, de crise econômica. A inflação voltou a subir, vagas de emprego foram fechadas, investimentos federais foram cortados. Entenda mais sobre a crise econômica no Conexões de hoje. Olá! O programa de hoje vai tratar de uns assuntos mais comentados dos últimos meses, a crise econômica no Brasil. E para falar sobre isso, vamos conversar com dois economistas. José Luiz Miranda, muito obrigada pela presença. Prazer é meu. José Luiz, que também é professor universitário, e vamos conversar com o economista Adriano Paranaíba, que é professor do IFG. Olá, Adriano, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, para começar esse assunto, a gente ouve muito falar sobre crise econômica em todos os veículos de comunicação, o tempo todo, novas notícias sobre o assunto, mas às vezes as pessoas não entendem como o Brasil chegou a esse estado. O que motivou essa crise econômica e também existe alguma relação entre a crise econômica vivida pelo Brasil e as outras crises econômicas, como por exemplo da Grécia, a crise econômica enfrentada pelos Estados Unidos há alguns anos atrás? Adriano, gostaria que você começasse. Sim, nós temos que fazer uma seguinte leitura, olhando para um amplo espectro para poder identificar o que aconteceu com o Brasil. Nós tivemos sim um momento de crise financeira internacional, onde os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente a Grécia ali, outros países puxaram a questão do crédito. E o grande problema foi que no momento em que esses países entraram em crise, o Brasil teve um momento de crescer, uma grande oportunidade de crescer. Mas era um momento de crescer fazendo crescimento sólido, através de uma série de reformas. O que aconteceu foi que, infelizmente, o governo escolheu o caminho fácil, que foi expansão de crédito artificial. O que significa isso? Você abaixa a taxa de juros, faz uma emissão de dinheiro muito grande e lança no mercado através de redução de taxa de juros, a facilidade de crédito, a casa própria, um monte de sinais que foi dado no mercado. E você fez com que tanto o lado da oferta quanto da demanda tivesse um crescimento muito grande por essa demanda de crédito. E fez com que houvesse uma expansão muito grande da economia, porém de forma artificial. Foi só esse crédito acabar, as taxas de juros começarem a subir, que tudo isso foi por terra. Bom, José Luiz, a gente ouvia o governo anterior dizer que tinha passado bem pela crise econômica internacional, que não havia sofrido tanto com a crise econômica, até teve aquela história da marolinha, então foi diferente o cenário, né? Sim, bem diferente. E endossando até as palavras do Adriano, na verdade, o que hoje se chama crise, ele é resultado de um processo, alguma coisa que já vem sendo construída gradativamente. Principalmente quando nós pegamos um período que se inicia a partir dos anos 2002, 2003, em que o Brasil realmente teve um volume de recursos muito grande entrando no país, por conta de que o mercado internacional estava comprador e o Brasil estava exportando muito, principalmente commodities, soja e minério de ferro. Isso propiciou uma entrada muito grande de recursos no Brasil, tá? Agora, isso aí significaria o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma entrada de recurso, eu tenho que procurar usar esse volume de dinheiro de forma mais significativa e de forma mais racional. E o governo optou por adotar medidas populistas, que é a facilitação do crédito, é o estímulo à construção civil sem, na verdade, você ter condições de sustentação para isso. E, logicamente, quando esse dinheiro começa a acabar, que ele começa a acabar principalmente no mercado internacional com a crise de 2008, então aí você há uma inversão, quer dizer, o mundo que era comprador deixou de ser menos comprador. E com isso aí entrou menos receita para o país. E, consequentemente, como você não fez a arrumação da casa, que são as reformas estruturais, aí quando o dinheiro acaba, aí nós entramos então numa crise que é essa que nós estamos vivenciando hoje. E para os setores produtivos do país? Recentemente, há notícias dessa crise ter atingido o agronegócio, as indústrias, principalmente indústrias automobilísticas, o setor imobiliário. Como é que esses diferentes setores produtivos têm sido atingidos, Adriano? Na verdade, esses setores, eles foram os principais responsáveis por uma série de problemas que nós estamos vivendo hoje. O governo, essa necessidade de aquecer demanda, o governo acreditou que a gente poderia crescer o Brasil não fazendo reformas e melhorando logística, e melhorando uma série de estruturas que nós precisávamos melhorar. O governo, através da sua equipe econômica, acreditou que era só aumentar consumo que o Brasil crescia o PIB.
Então, facilitou uma série de benesses para o setor automobilístico. E o que o setor automobilístico tem como imagem? Como ele enxerga essas medidas, fala o seguinte, olha, tá bom, vamos fazer expansão, vamos expandir pátios. Uma série de indústrias vieram para o Brasil por causa de um cenário favorável para aquele setor. À medida que esse modelo entra em colapso, todo o investimento que foi feito, todos os pátios se perdem. Né? Hoje a gente está vendo aí uma série de demissões no setor automobilístico, que quem causou essas demissões foi o próprio governo, quando incentivou de forma, eu gosto de usar a palavra artificial, né? Ele não criou bases para aquele setor crescer, ele só criou facilidades fiscais para que eles pudessem investir mais. A gente ouve falar desse dinheiro, na verdade não é um dinheiro real, né? Como é que é isso? Como a gente viu da bolha econômica nos Estados Unidos, como que funciona essa questão desse dinheiro especulativo para um nosso telespectador que às vezes não tem conhecimento de economia? A gente falar desse assunto é um assunto assim bem mais complexo, que a gente vai entrar num campo chamado derivativos. Então, derivativos, no contexto geral, é como se você criasse espuma. Quer dizer, alguma espuma que não tem consistência. Uma espuma de uma hora para outra ela pode se esvair. Então, a crise de 2008, o que aconteceu? O que aconteceu no mundo todo atingiu também em parte o Brasil, mas com muita ênfase nos Estados Unidos, onde você teve a origem. Então, havia muita especulação financeira, quer dizer, então você tinha aplicação financeira em cima de aplicação financeira. E isso ia criando o quê? Uma espuma. Mas o que dá sustentação a isso é o real. É a pessoa que, por exemplo, está comprando, no caso, o imóvel dos Estados Unidos. É aquela pessoa que comprou o imóvel e tem condição de ir pagando o seu imóvel. E isso que vai dar sustentação aos derivativos. Agora, no momento em que você facilitou o crédito, de uma forma diferente do que aconteceu no Brasil, mas você facilitou o crédito nos Estados Unidos, e aí chegou um momento que a pessoa não teve condição de pagar, aquela pessoa do dia a dia, olha, não tem condição de pagar a minha prestação. Então, tudo aquilo que dava sustentação à especulação financeira veio abaixo. E se você imaginar que são milhões de operações, no momento que isso aconteceu de forma ampla, nessas milhões de operação, aí a crise se alastrou então, começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo todo. E gerando toda essa, aí nós chamamos de crise de liquidez. Então, o que vem essa crise de liquidez? Faltou dinheiro para todo mundo, quer dizer, aquela espuma, ela desapareceu e aí você tem que ter o lastro, que é o real. E aquele real não existia. Aí você gerou uma senhora crise, que é chamada crise de liquidez. Faltou dinheiro em circulação. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto da crise econômica no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Vamos com Conexões de hoje, que trata da crise econômica no país. Estamos conversando com os economistas José Luiz Miranda e também com Adriano Paranaíba, ambos professores universitários também. A gente falou um pouco dos setores produtivos, falou também da origem dessa crise. Agora, falando em termos dos cidadãos comuns. Essa crise tem gerado o fechamento de milhares de vagas de emprego, como a gente falou no primeiro bloco, nas fábricas que são fechadas, os empregos de forma geral também. A crise tem atingido mesmo o cidadão comum. Houve o plano do governo recente em que possibilitou a redução da carga horária e a diminuição dos salários também para evitar que mais pessoas perdessem os seus empregos. Vocês acham que isso é positivo, que isso pode realmente surtir um efeito positivo para a vida dessas pessoas e para a economia do país? José, queria que dessa vez você começasse. Não, é positivo, pelo menos assim, com uma medida mais imediatista. Inclusive, essa solução já foi praticada em alguns outros países que conviveram com uma situação semelhante. Agora, só que em outros países você não tem o rigor da legislação trabalhista brasileira. Ela não permite que haja uma redução de salário. Então, ou quando a empresa entra em crise, ou ela demite, entendeu? Ou ela não demite. Vai depender da situação ou do resultado econômico dessa empresa. Então, o governo entrou com a medida provisória, procurando, analogamente, adotar essas medidas semelhantes que adotadas em outros países. Bom, até aí tudo bem, a medida de curto prazo, assim, para tentar resolver uma situação. Agora, o grande problema disso, aí já foge um pouco o aspecto econômico, é que ela está inserida num contexto extremamente burocrático.
tá? E também foi voltada para alguns setores específicos da economia, então não foi extensivo a todos os setores da economia. Então você elegeu alguns setores que seriam beneficiados com a medida e outros não, tá? E a outra coisa também, a empresa diz o seguinte, olha, eu vou reduzir o seu salário tal e vou reduzir a tua carga horária. Bom, perfeito. Mas ela vai ter que submeter isso primeiramente ao sindicato e depois ainda tem que ter aval de um conselho gestor, que ainda vai avaliar a situação. Quer dizer, então isso demanda tempo. Então esse tempo entre o início do processo até o fim do processo, a pessoa está lá, ou ela está desempregada, ou ela está tendo redução de salário, então como é que fica a situação? Então isso ainda não está muito bem delimitado. Isso aí pode vir prejudicar até essa iniciativa. Você concorda, Adriano? Concordo, eu gostaria de citar aqui uma frase famosa do economista que ganhou o Prêmio Nobel em 1976, foi o Milton Friedman. Ele disse que a maioria das soluções do governo causam problemas maiores do que o que a solução tentou trazer. Então, infelizmente, é uma situação paliativa, ela não vai resolver, isso aí vai só complicar mais ainda, que nem a gente falou agora há pouco, por exemplo, falamos do IPI da indústria automobilística, né? Parece até que eu sou contra a redução de IPI, mas como reduzir o IPI só para alguns setores, isso causou distorção no mercado. É essa distorção que cria essas bolhas, que cria esses problemas. Então, fazer essa mudança do jeito, como o professor Luiz Miranda sinalizou, vai causar mais problemas ainda, vai causar mais distorções no mercado. Adriano, além, né, do trabalho, quais outros problemas o cidadão comum já tem sentido com essa crise econômica? Aumento de preços? Quais outras coisas o cidadão já pode sentir mesmo com essa crise já instalada? Essa crise instalada, como é uma questão de excesso de oferta monetária, ela começou trazendo problemas, principalmente para o cidadão, que foi a inflação. A inflação a gente não sentiu muito nesses últimos anos porque o governo, a maior parte dos produtos, os preços são controlados pelo governo. Água, luz, energia elétrica, né? Uma série de fatores, telefonia. Só que quando passou o ano eleitoral, o governo não conseguiu mais represar esses preços. Por isso que a gente sentiu esse baque muito forte. Esse baque foi muito grande, né? E uma coisa que eu acho muito ruim que o governo faz é fazer ajuste de salário mínimo todo ano, porque esse ajuste faz aumentar mais ainda essa aceleração inflacionária, né? Então, nós temos esse problema que o cidadão sente de cara. Um problema sério que nós estamos enfrentando no Brasil é que nós criamos uma geração que gosta de viver endividada. Infelizmente, o brasileiro perdeu o hábito de poupar, a gente perdeu aquela qualidade de poder juntar dinheiro para comprar alguma coisa. A gente tem um crédito fácil. Hoje você vai num caixa eletrônico, primeira tela que te aparece é a oferta de crédito. Então, como que a gente vai sanar o problema nosso, o problema vital da economia brasileira? É o excesso de crédito. Como é que a gente vai fazer isso se o governo continua incentivando, né? Fala que não está incentivando, mas continua incentivando, e nós temos uma geração de pessoas que cresceram sabendo que pode gastar, que tem crédito, tem juros baratos, e é uma coisa que não está acontecendo mais. Então, o brasileiro está sofrendo muito esse começo de ano, porque ele precisa mudar todos os seus hábitos, todos os seus conceitos, e a inflação está ainda apertando ele mais ainda nessa tomada de decisão. Já deu para sentir então, José? Já deu para sentir, e acrescento ainda mais, que o governo, para tentar controlar, em tese, a inflação, ele está adotando um instrumento que é danoso para a sociedade, que é o aumento da taxa de juros. Então, o que acontece? Esse instrumento de aumentar a taxa de juros é uma inflação que é oriunda da demanda. Ou seja, o que é a inflação da demanda? Demanda é o seguinte, quando existe muito comprador, as pessoas estão comprando muito e não tem produto suficiente. Aí o preço sobe. Agora acontece que grande parte da inflação que nós estamos vivenciando hoje é a inflação de oferta. Ou seja, resultante, principalmente como o Adriano falou, do chamado preço administrado pelo governo. Quer dizer, no momento que ele liberou os preços, isso aumentou os custos. E se aumentou os custos da produção, isso necessariamente vai refletir no preço. Então, o que o governo faz? O governo, eu vou ter que coibir a inflação aumentando a taxa de juros para inibir o consumo ou o crédito, como o Adriano falou. O contrário do que foi feito antes. Exato. E aí, o que acontece? Bom, as pessoas não estão comprando porque não existe crédito. Porque o crédito está muito elevado, ou então porque elas estão excessivamente endividadas. Então, você não está comprando. E aí você está aplicando um instrumento como se as pessoas estivessem comprando. Quer dizer, a situação hoje vivenciada é estagflação, que é um termo técnico. O que é estagflação? Você tem inflação na economia com a economia parada. Então a economia está parada e, no entanto, você está tendo inflação.
E o governo aumenta a taxa de juros e no momento que ele aumenta a taxa de juros, ele provoca um maior endividamento público, porque ele vai se endividar junto aos bancos e, consequentemente, para fazer frente a esse endividamento, ou para pagar os juros, ele vai aumentar o quê? A carga tributária, que vai refletir no nosso dia a dia também. A gente, quando ouve falar de crise econômica, lembra dos anos 80, dos diferentes planos econômicos, a maquininha de ficar reavendo lá, reajustando os valores no supermercado, confisco de poupança. Fiscais do Sarney. Existe alguma possibilidade da gente voltar a viver aquilo, de faltar produto no supermercado, às vezes o produto está custando R$1, no dia seguinte ele está custando 3, ou mesmo, sei lá, uma medida dessas de confiscar a poupança? Já faz uns 2 anos que eu venho adotando, tanto em sala de aula como em algumas palestras, eu venho sinalizando que nós realmente vamos viver uma nova década perdida. As medidas econômicas que o governo Dilma adotou são idênticas às medidas adotadas pelo governo Geisel, que foi o governo que presidiu a crise da década de 80. Você ofereceu crédito imobiliário muito fácil, através do BNH. É um banco que quase ninguém lembra porque ele quebrou e a Caixa Econômica está tomando as mesmas medidas. Muita inflação, tentando controlar os preços via administrativos. Controle do preço do petróleo. Nós fizemos essa tentativa de controlar o preço do petróleo reduzindo a CID, para ficar mais barato o preço. E quando estourou, ninguém conseguiu controlar, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, infelizmente, eu queria só trazer notícias boas, mas infelizmente a notícia que a gente tem para dar é que nós estamos realmente sinalizando aí, a economia está caminhando para uma nova década perdida. Isso mesmo, Luiz. O risco sempre existe, tá? Da maquininha, inclusive em alguns momentos nós estamos vivenciando a maquininha. Tá? Talvez não com aquela velocidade dos anos 80, tá? Anos 80 até anos 90, que praticamente isso aí prevaleceu até o Plano Real de 1994. Não é? Mas realmente isso se deve, e também naquela época, quando nós tivemos a hiperinflação, ele foi resultado de medidas populistas também, como agora, e aí não restringe só o governo Dilma também, nós não podemos isentar o governo Lula também dessas medidas populistas, tá? Que necessariamente isso tende a afetar os preços dos produtos. Agora, a crise de 80, ela teve assim um indutor muito forte, que foi a crise do petróleo, que foi em 1974. Quer dizer, então, de uma hora para outra, o barril de petróleo aumentou. E como o país, o Brasil, na época, ele estava extremamente endividado externamente, porque foi pego muitos recursos no exterior para obras de infraestrutura, que até nós temos hoje. Só que era dinheiro de terceiro, dinheiro do exterior. Aí o que acontece? No momento em que o dinheiro do exterior ficou caro, então o Brasil teve que pagar um montante maior de juros e você não tinha receita suficiente para isso. E daí veio a crise dos anos 80, da década perdida. Bom, a gente vai para mais um intervalo e você confere o último bloco do debate de hoje, que trata da crise econômica no Brasil. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a crise econômica no Brasil, com os economistas José Luiz Miranda, também professor universitário, e Adriano Paranaíba, professor do IFG. Bom, eu ia perguntar para vocês o que vocês achavam das medidas tomadas pelo governo, mas eu estou vendo que é um pouco consenso que essas medidas não estão sendo frutíferas ainda, né? Não, com certeza. São medidas de curto prazo. Vamos dizer o seguinte, fazer uma analogia, você está querendo apagar o incêndio, tá? Então, na verdade, você não está mexendo na questão estrutural do país, que é você geração de emprego com qualidade, distribuição de renda de forma equilibrada, tá? Políticas públicas adequadas e sustentadas e investimentos. Então, você está praticamente trabalhando no curto prazo lá para tentar, tem que apagar esse incêndio de uma hora para outra para ver se a gente consegue chegar do outro lado. Então, eu vejo que são medidas, que até foi falado no primeiro bloco, medidas um tanto paliativas, e que existe um grande risco do insucesso. E nós temos também um problema agravante. A equipe econômica não sinaliza para onde que ela quer ir. A gente acabou de falar que aumentou a taxa de juros para controlar o crédito e, recentemente, o governo aumentou o crédito consignado para o servidor público federal. Então, ele aumentou uma válvula de pegar empréstimo. Então, o governo não sabe de fato o que ele quer. Eu realmente acredito que essa equipe econômica está perdida. E juntos estaremos, né? Porque quem paga a conta somos nós. Com certeza. Existe
alguma perspectiva, o que poderia ser feito na atual situação de crise mundial, né? De às vezes até saída de recursos exteriores no Brasil, dificuldades maiores nesse cenário mundial. Como é que o Brasil poderia fazer para voltar a crescer, para voltar a oferecer emprego? É bom a gente deixar claro que o cenário de crise mundial já não é a realidade. A desculpa de falar que o que está acontecendo no Brasil é um reflexo da crise mundial, isso é uma grande mentira. Se você for pegar dados do FMI recentemente, do relatório do Outlook do FMI, você percebe que todos os países do mundo, exatamente todos os países do mundo, das grandes economias, estão subindo a perspectiva do PIB. Mesmo as europeias que estavam em uma... Até as europeias. Claro, a Grécia não entra na conta porque ali é incrível, né? Ali conseguiu ser contra todas as teorias econômicas para se tocar um país. Mas todo o bloco europeu como um bloco, a economia americana, os asiáticos, até a China, né? Você está tendo aí um crescimento de PIB ou sair do PIB negativo. O único país que tem uma previsão de PIB negativo para 2015 é o Brasil. Porque o momento de ganhar fôlego, porque os outros estavam em crise e a gente não foi feito isso. E agora a gente vai ter que pagar essa conta. Como é que a gente faz essa conta? Infelizmente, o único jeito que eu vejo do Brasil sair dessa sinuca nós temos que reduzir o tamanho da máquina estatal. O Estado gasta muito. Por que a gente tem essa necessidade de crédito muito grande? Porque o próprio Estado gera isso. Então nós temos que diminuir o tamanho da máquina pública para que as pessoas consigam fazer poupança. Né? Por exemplo, se a gente reduz os impostos dos produtos, tem produto no Brasil que paga mais de 60% do preço é imposto. Eu prefiro uma redução de 60% do preço no produto do que um aumento vagabundo de 8% todo ano no salário mínimo. Você teria um ganho real, as pessoas teriam um ganho real de poder de compra. As pessoas iam conseguir fazer uma coisa extremamente importante para a economia, poupança. Colocar o dinheiro de verdade no banco para que esse dinheiro em poupança transforme-se em investimento para a economia de longo prazo. É isso que faz um crescimento sustentável. E não o governo incentivar as pessoas a pegarem crédito, oferecer crédito para as empresas para elas crescerem e no final da conta não existe dinheiro para pagar esse crédito. É um crescimento artificial pela simples emissão de moeda. O que é que impede o governo de reduzir esses impostos? Olha, Camila, existe dentro da linha da economia, do pensamento econômico, existe uma escola chamada Nova Economia Institucional, em que ela atribui um papel significativo a qualquer iniciativa de ordem econômica ao equilíbrio das instituições. Tá? Então, se você tiver as instituições, o ambiente institucional, ele funcionando adequadamente, e isso gera segurança para as empresas e segurança para as pessoas tomarem as suas decisões. E no ponto de vista externo, quando você tem as instituições sólidas, isso significa o quê? Mais atração de capital para dentro do país. E a realidade que o país está passando hoje para o exterior é uma situação de instabilidade institucional. Tá? E isso tende a afetar, então, as contas do Brasil como um todo. Tá? Acrescenta a isso também o fato de que a Constituição de 1988, tá? Então foi uma Constituição que ela foi promulgada antes da queda do Muro de Berlim, que se deu em 1989. Então ela trouxe para dentro do seu corpo uma série de benefícios, de direitos que foram criados visando propiciar uma melhor distribuição de renda. Só que ela estabeleceu direitos, mas não estabeleceu a fonte de custeio desses direitos. Tá? E para você custear isso, precisa de recursos. E de onde vem esse recurso? Ou através do endividamento, tá? Ou através de reformas profundas. E um ponto também que eu quero destacar, que existe já uma figura que já foi aplicada em diversos países que passaram por crises semelhantes ao Brasil, mas que nós ainda não aplicamos plenamente, que chama-se o chamado Pacto Institucional. Tá? Ou seja, que você vai juntar todos os segmentos da sociedade, independente de ser governo, oposição, independente de ser Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, então todos eles vão trabalhar em prol da solução de um problema para todo o país. E isso, infelizmente, nós temos assim uma certa reserva no Brasil, uma certa reticência em relação a isso. Tá? Então você tem um exemplo bem gritante agora, que foi a aprovação no Senado Federal do aumento do Poder Legislativo. Quer dizer, 70% de aumento. Quando você olha para o seu lado, você vê o desemprego. Quando vê que as pessoas, as empresas não estão dando conta de sobreviver. E aí vem uma caixa e diz, eu quero ter aumento porque está tudo aumentando. Então, esses corpos dentro da economia como um todo, ou essas castas, elas se autopreservam
elas se auto-beneficiam de toda uma crise econômica. Então, a figura do pacto, ela seria essencial para que nós buscássemos uma solução de forma qualitativa, inclusive propiciando até a reforma estrutural que o próprio Adriano se referiu. Existe uma perspectiva de tempo que essa crise possa durar? A gente pode aí pensar numa melhoria em algum tempo? Existe uma probabilidade, professor? Eu sinalizei agora há pouco que seria uma nova década perdida, né? Mas vai depender muito da ação dos agentes econômicos, né? Dos tomadores de decisão, né? Os governadores têm um papel importante de fazer pressão no governo federal. Como é que a gente pode hoje, a carga tributária, 57% dos impostos que nós pagamos, ele vai para Brasília. Como é que a gente quer reformar um Brasil, como é que a gente quer construir estrada e rodovia, se o dinheiro vai todo para Brasília? Né? A gente tem muita gente sustentando lá, então a gente precisa realmente reduzir essa máquina, as pessoas precisam entender que é hora de, nós temos que poupar e o Estado tem que ser o primeiro a fazer isso. Se não economizar, não sobra dinheiro. É uma conta simples, que a gente lá na nossa casa, com o nosso salário, a gente tem que falar para os nossos filhos. Por que o governo não consegue falar isso para os seus partidários, para as suas pessoas ali que trabalham no governo? Então, é uma falta de vontade política mesmo. É vontade do poder e não de melhorar o país. E vão levar a gente para o buraco. Complementando até, se me permitir, então o que acontece? A eficiência econômica, ela tá relacionada a um menor tamanho do Estado. Então, quando a gente fala o seguinte, o Estado brasileiro é um Estado grande, não é um Estado forte, tá? A diferença. Então, você pode ter um Estado menor e mais eficiente. Então, hoje, o aparato estatal brasileiro, ele gasta muito. E aonde você tem maior pressão de demanda é a partir do Estado, não a partir das pessoas. Bom, eu vou ter que interrompê-los, porque nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas queria agradecer muito a presença do professor José Luiz Miranda novamente aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada também, professor Adriano, por sempre ser nosso parceiro. Opa, muito obrigado pelo convite de novo. Bom, e o Conexões está terminando, mas você pode participar do programa por meio dos perfis do Facebook ou então do Twitter, que vão aparecer aí na sua tela. Você também pode participar por meio do e-mail jornalismo@tvufg.org.br. E pode também assistir a todos os episódios que já foram produzidos pelo programa no blog do Conexões. Bom, e eu te espero na próxima semana. Espero também que você continue acompanhando a programação da TV UFG, tanto na TV quanto no canal do YouTube. Bom, uma ótima semana para você!